Olá pessoal, vou falar um pouco aqui das religiões, como elas estão, as religiões atualmente, ou como as pessoas estão conduzindo o que chamam de religião, né? As religiões, as pessoas estão mais querendo adaptar, adaptar o Deus a elas, do que elas se adaptar a Deus, do que elas se ajustar aos preceitos de Deus. A religião, ela é feita com base nos ensinamentos da Bíblia, na vontade de Deus, né? Nos ensinamentos que vêm da vontade de Deus. Então, a gente é que tem que se adaptar à vontade de Deus. Não é a Bíblia, não é a vontade de Deus, nem as religiões que tem que se adaptar ao homem. É o homem que tem que se adaptar às religiões. E elas estão, todas elas, para elas ser verdadeiras, elas têm que seguir os princípios fundamentais que Deus deixou, as leis dele, tudo conforme está escrito na palavra de Deus. Então, não tem isso das religiões evoluindo e acompanhando as formas de viver das pessoas, os modos modernos de ser, de viver, que as pessoas elas vão muitas vezes evoluindo, falando que aquele modo de vida lá é antiquado, é atrasado. As pessoas que ainda vivem daquele jeito é porque são atrasadas. As religiões têm que mudar, têm que se adaptar ao padrão das pessoas atualmente. A gente tem que fazer uma religião atrativa para que as pessoas compareçam, para que as pessoas participem. Eu acho que essas pessoas que falam isso, elas estão querendo modificar a religião às vontades humanas, né? Trazer as religiões, trazer as formas de fazer religião para atender os desejos, anseios das pessoas atuais, das pessoas que estão cheias de querer uma vida fácil, de facilidade, vida de liberdade, de poder fazer tudo. Deus, ele não é um Deus que aceita tudo. Ele não é um Deus que aceita todas as pessoas, como muitas pessoas pensam. Aceita do jeito que elas estão. Foi para isso que ele veio. Ele veio como médico, Jesus veio como médico para os que estavam doentes. Por isso que ele veio e passou no meio das prostitutas, dos beberrões, dos ladrões. Ele andava com essas pessoas, próximo dessas pessoas, porque ali ele sabia que ele era o remédio. Então ele vinha para curar, para dizer a essas pessoas, a palavra certa de Deus é essa aqui. Siga essa palavra, use esse remédio e se arrepender e não volte mais a fazer isso. Se cure com essa palavra, cure com esse remédio que eu estou trazendo aqui e não volte mais a fazer a fazer as coisas que você fez, que como consequência levaram você a ficar doente como você está. Então, a palavra de Deus ela vem para confrontar, ela não vem para ser bonitinha, para trazer a paz, ela vem para trazer a espada. Jesus falou: eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Porque a gente precisa mudar. Se não precisasse mudar as pessoas, todo mundo, se não precisasse, não precisava Jesus ter morrido, não precisava ter religião, não precisava ter nada, não precisava ter o evangelho. Então, só precisou porque as pessoas é quem tem que mudar, elas, fazer o esforço delas, fazer o trabalho delas. Deus poderia simplesmente salvar todas as pessoas se ele quisesse, mas era apenas com a vontade de Deus. E Deus quer salvar com a vontade dele. Ele veio para que todos tenham vida, né? Mandou o seu filho para que todos tenham vida. Quer salvar todos, mas ele quer que as pessoas queiram ser salvas. As pessoas queiram. E para querer, elas têm que demonstrar que querem ser. E para isso, elas têm que buscar ficar mais próximo de Deus, pois é assim que as pessoas vão se salvar. Tendo fé em Deus, acreditando que só Ele pode salvar, que só Ele, através desse plano, que é o plano através do Filho que veio viver aqui na Terra, as pessoas vão ser salvas. Então as pessoas têm que ter essa fé, e para ter essa fé, elas têm que demonstrar, e elas têm que seguir a sua palavra para poder merecer, para poder provar que elas estão tendo fé
pois não é para Deus que elas têm que provar nada, é para elas mesmas, elas têm que provar que quer. Deus já fez tudo, Deus elaborou o plano de salvação, a solução para a humanidade que está perdida, mas a humanidade tem cada um em relação na relação dele com o próprio Deus, cada um por si, que vai que vai receber ou não essa dom da vida eterna que Deus está querendo dar para todo mundo. Então, é a gente quem tem que procurar saber o que tem que fazer. E para saber, a gente tem que buscar na palavra dele. E muitas dessas religiões aí não estão passando a palavra verdadeira. Eles modificam por um motivo ou por outro, ou para enganar as pessoas, ou para modificar alguma coisa, como já tivemos em outros tempos anteriores, que onde a Bíblia não era traduzida, e aí poucas pessoas sabiam ler, interpretar e passar para as pessoas. E aí foi onde teve a reforma, né, a reforma da Igreja de Cristo, né, que é o que chama a reforma protestante, porque ela estava sendo muitas coisas escondidas das pessoas. E aí alguém de dentro da própria igreja descobriu e falou para todo mundo que ali tinha alguma coisa errada, que aquelas pessoas que tinham acesso para ler não estavam falando a palavra certa para as pessoas, não estavam passando a verdade, estava escondendo muitas coisas e modificando muitas coisas. Tivemos aí um império que também se apossou das igrejas, impérios, governos que andavam junto com as igrejas e modificavam muitas coisas. Então a gente tem que procurar saber o que foi deixado por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente tem que se concentrar mais no que ele falou ali, no Evangelho, pois lá é onde está a palavra de Deus de uma forma mais clara, mais pura. Então, quando Jesus pregou ali e passou para os discípulos, a palavra estava pura, mas ela foi se modificando no caminho através das religiões. Depois que os discípulos foram pelo caminho 2 a 2, foram pregando para outras pessoas, ainda passou um bom tempo ela sendo pura, essa palavra, mas com o tempo, ao passar muitas gerações, essa palavra foi modificada. Então Deus fala, né, que ele semeou, o agricultor semeou a semente, a boa semente, e veio a noite e veio um inimigo e plantou uma semente que não era a semente verdadeira. E aí os agricultores, os trabalhadores falaram: Senhor, falou para o dono da fazenda, a gente arranca esse joio, a gente arranca essa erva daninha que nasceu junto, a gente não plantou só a semente boa, por que nasceu essa ruim também? E aí o dono da fazenda falou: não, deixe crescer os dois juntos, e aí quando estiver perto da colheita a gente arranca primeiro o joio, porque pode ser que a gente arrancando o joio agora arranque também o trigo. Então vamos esperar que é Jesus quem vai fazer a colheita com seus anjos, é ele que vai pegar primeiro o joio e jogar no fogo, depois tirar o trigo, pois após tirar o joio e jogar fora, fica mais fácil de colher só o trigo. Então a gente sabe que tem muito joio junto do trigo, que é a semente, a palavra errada que foi alterada ao longo do caminho, né? O cristianismo, as palavras que Cristo veio deixar, o evangelho, ele foi ele está puro lá, mas muitas coisas, muitas igrejas, muitas religiões não estão seguindo essa verdadeira religião. Então não tem esse negócio de Jesus é bonzinho, aceita tudo, não. Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre, e ele já destruiu a cidade de Sodoma, Gomorra e muitas outras aí, porque ele não aceita todas as coisas, e ele viu que não tinha mais jeito. Então ele que criou tudo, ele tem o direito de destruir.
Ele tem o direito de não aceitar todas as coisas. Ele tem o direito. Ele é quem deve determinar isso e falar. Não é as pessoas que a religião agora vai ter que ser assim, agora vai aceitar todas as pessoas. E a gente